que a gente faz para lidar com isso, para solucionar essas duas questões do barulho e da poeira? Vamos ver primeiro o barulho. Primeira coisa, pessoal, converse com seus parentes, né, com a sua família, quem mora com você e com os vizinhos. Entenda as suas rotinas e depois você vai tentar se encaixar nos horários deles, né? Como aquela coisa que a gente falou. Bom, o meu vizinho ou, sei lá, o pessoal numa família precisa trabalhar na hora tal. Será que eu consigo fazer marcenaria em outro horário? Então é assim que você vai fazer, você vai tentando se encaixar. Por que eu botei aqui sem abrir o jogo de primeira? É para você esconder o que você está fazendo? Não. Vamos lá, vamos entender. Quando a gente está falando com a família, né, são pessoas que geralmente têm mais tolerância às nossas propostas, né? Então a gente consegue chegar com uma proposta, por exemplo, ó, quero montar uma marcenaria aqui e tal, e a pessoa geralmente tem mais flexibilidade para ouvir e para ser convencida por nós. Quando a gente está falando com o vizinho, nem sempre é assim. E eu não gosto muito de que os meus vizinhos vejam eu chegando com as máquinas. Por quê? Porque aquilo assusta. O pessoal acha que você vai fazer barulho todo dia, o dia inteiro. Entendeu? Só porque você está chegando com uma máquina de marcenaria um pouquinho maior do que as pessoas imaginariam. Por exemplo, uma serrinha circular de bancada portátil. Uma máquina bem tranquila, que muita gente tem. Mas os vizinhos vêm e falam, meu Deus, o que essa pessoa vai fazer aqui? Acabou o meu sossego, né? Então, tenta não abrir o jogo de primeira, assim, né? Falar, ó, vou chegar, montar uma oficina de marcenaria aqui. E você vai entendendo antes os horários, ver se você consegue ter flexibilidade. Tem um vizinho muito próximo? Dá uma ligada, pergunta como é que funciona, se a pessoa trabalha em casa, que horário que ele está mais, que horário não está mais, para você tentar não incomodar o mínimo possível. O que mais? Se organize para fazer o que é mais barulhento nos horários menos incômodos. Então, exatamente, tentando se encaixar nos horários do pessoal. Então, ó, conseguiu? Maravilha, você vai ter muito pouco problema, ou quase nenhum. Agora, não conseguiu, o que você pode fazer? Bom, primeira coisa, você tentou aquela aproximação amigável, não é que agora você vai partir para a guerra, não é isso, mas aí a gente já começa a ir para a parte legal da coisa. Né? Se você mora em apartamento, provavelmente o seu condomínio tem, mesmo para quem mora em casa de vila, por exemplo, ou para quem mora em casa em condomínio, também existe um condomínio e provavelmente existem as regras do condomínio. Então, as regras do condomínio, elas geralmente têm, o ponto principal aqui é essa coisa de 8 às 5 da tarde, né? 8 da manhã às 5 da tarde geralmente é o horário destinado a barulho de obra, tá? O horário que a gente pode bater, né, com martelo, a gente pode ligar a máquina e tudo mais. Então, você começa a entender que você tem direito de fazer o seu barulho aí, tá? Você tem direito de fazer obra no teu apartamento. E aí eu já passei por algumas situações assim, né? Assim, tá, mas eu vou fazer uma obra meio longa, né? Uma obra meio longa. Como é que eu vou lidar com isso? Uma vez eu liguei para minha síndica e falei isso. Falei, oi, dona Cristine, tudo bem? Eu agora vou fazer um pouquinho mais, né? Vou fazer uma obra um pouquinho mais longa aqui. Ela já sabia que eu fazia alguns projetos de marcenaria e vou precisar montar alguns móveis e tudo mais. Queria saber da senhora se tem alguma regra específica quanto a tempo de obra, se eu tenho limite, né? Preciso fazer a obra no máximo em 1, 2, 3 meses. Não tem regra nenhuma não. A única regra é o horário, você não pode desrespeitar o horário. Tem certeza? Tenho certeza. Então tá bom. Eu já estava coberto, né, pela legalidade da convenção do prédio. Respeitando o horário, estava tudo certo. Tá certo? Então isso depois de você tentar aí uma flexibilidade, abordagem, tentar se adequar aos horários, se você não conseguir, você parte ali para a legalidade, vê quais são as regras do condomínio enfim, tenta também sempre manter uma boa relação. Não é porque você foi ver as regras do condomínio que você vai, né, começar, agora eu tenho direito, vou fazer, vai acontecer. Não é bem isso, tá? Pelo contrário, tente ter uma boa relação com seus vizinhos e com o seu síndico. Se você não conseguiu nada, não conseguiu nenhuma dessas outras soluções, você pode sim chegar lá e ter uma conversa franca com os seus vizinhos, né? Conversa mesmo. Vamos lá, você vai tentar entender mais ainda os horários deles e conseguir fugir desses horários, né? Para você, imagina, a pessoa trabalha de 1 da tarde às 5 da tarde em casa. Quem sabe você não pode fazer sua marcenaria de manhã, né? Ou ao contrário, se a pessoa trabalhar de manhã, tem um horário mais crítico, quem sabe você não pode fazer sua marcenaria à tarde. Então, esse revezamento também, mesmo você estando certo, mesmo você estando no horário, é legal, porque se as pessoas começam a se incomodar demais, por mais que elas não tenham razão, elas vão acabar criando um rebuliço, tá? Então, toda a flexibilidade nesse momento é interessante.